Nutri, o meu problema é o pão. Eu não vivo sem pão, eu amo pão, eu adoro pão, nossa, pão quentinho, então, nossa, eu não consigo ficar sem pão e por isso que eu ganho peso. E aí vamos lá pro bonde do pão. Pão, 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 pão. E aí eu vou te perguntar, será que é o pão? Bora lá. Primeira coisa, muita gente começou a substituir refeições pelo quê? Pão, 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 pão. Por quê? É prático. Então, às vezes, aquele pãozinho que acontecia em uma refeição no café da manhã, né? Um pão francês ali, com uma manteiga ou margarina, vamos dizer assim, no café da manhã, começou a aparecer às vezes também no almoço, porque você não tem tempo, e aí você lancha o quê? Né? O almocinho, pão, 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 pão com peito de peru, com queijo. Ah, mas tem alface, tem, mas o pão tá lá. E depois, quando você chega, saiu do trabalho, cansado, não tá dando tempo, correria, onde é que você passa no caminho, no que você já vai pensando? Pão, 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 pão. Olha o tanto de vezes que vai aparecendo, por isso que eu falei do bonde do pão. Um monte de vezes que eu falei pão, se você lembrar dessa palavra, falar pão só uma vez, já tá beleza, pão não é problema. E aí, você chega à tarde, já vai lá do carro beliscando um pão. Quem se identifica aí que pega o pão e já vai, arranca aquela, e vai comendo ali puro, delícia, né? É delícia mesmo, gostoso. Então, só que você já comeu no almoço, você já comeu também no café da manhã ali, 1,5, e aí você tá comendo ali. E aí chegou em casa, você até esquece daquele que você já comeu no carro. Você já come mais um. E comeu umas 5:30, 6 horas, não tá com fome para jantar, né? Ah, não quero jantar não. O que vai entrar lá quando der umas 9 horas da noite, você dá uma enroladinha, aí de repente dá uma fome. Pão, 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 pão. Então, ó, pão, 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 pão. São 5 vezes que eu cantei, né? Canta aí quantas vezes tá aparecendo para você. Se aparecer mais de 3 vezes, ó, tá ruim, né? Deu ruim, vamos dizer assim. Então, não é a questão que o problema é o pão. Vamos pensar que o pão tem que pensar em calorias, tá? Você de repente vai ter ali 120, 150 calorias. E aí você vai falar: ah, não, eu não como pão, eu como tapioca. Tapioca é fit, tapioca é saudável. Então toma cuidado. A tapioca, o que ela não tem? Ela não tem o glúten, tá? Que aí é um outro assunto, um outro vídeo para falar que tem no pão e que para algumas pessoas pode ser inflamatório, pode inchar, tá? Ter aquela sensação de abdômen mais distendido, atrapalhar o funcionamento intestinal para algumas pessoas. Agora, às vezes você comer um pão não vai trazer também nenhuma consequência dessas. Agora, se você come várias vezes ao dia, aí sim você vai ter, né, o problema do excesso. Voltando à tapioca. A tapioca, ela não tem o glúten, como eu falei, que para algumas pessoas pode sim ser um problema. Agora, ela tem um índice glicêmico muito mais alto que o pão. O que que isso quer dizer? Índice glicêmico, na verdade, é um índice utilizado para medir, se você quiser dar um Google aí, né? É um índice utilizado aqui para medir a taxa de açúcar no sangue após a absorção desse alimento que você consumiu. Então, depois você comeu o pão, mastigou, engoliu tal, ele processou, passou por todo o seu trajetório lá no intestino, absorveu, virou glicose, virou energia. Então, o índice glicêmico, né, a energia, na verdade, que a tapioca despende após a digestão é muito mais alta, tá? Do que o pão. O pão ainda tem fibra, a tapioca tem menos. Então tem que tomar bastante cuidado. O que que faz então em relação à tapioca? Você sempre tem, às vezes, vai colocar uma tapioca porque não quer comer o glúten, ok. Então você coloca ali uma fibra, um pouquinho de chia, associa uma farinha de linhaça, recheia com uma proteína, mas ela sozinha, tá? Por si só, tapioquinha com manteiga e pão, opa, tá? Você tá com índice glicêmico maior aí na tapioca. Então, voltando à questão do pão, ele não é proibido, ele não é um problema. O grande problema é a quantidade. Se você come ali um pãozinho, às vezes no seu café da manhã, ou gosta de comer ele no café da tarde, pode ser que não é isso que vai atrapalhar o seu resultado. E aí, conta pra mim aqui, quantas vezes que você inclui o seu pão aí no seu dia? Como é que tá o seu bonde do pão? 1, 2, 3, quantas vezes que você repete pão? Você já tentou tirar o pão da sua alimentação? Trocou pelo quê? Como é que foi a sua aceitação? A sua dificuldade maior também é o pão? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Até mais!